palavra de Deus hoje nos coloca bem dentro do es- da- dessa dinâmica, vamos dizer assim, do Espírito Santo. É a primeira leitura, vamos ouvir, de fato, é, como que o Espírito Santo vai conduzindo os apóstolos nesses primeiros momentos, né? E, e a leitura, então, vai dizer que, primeiro, que uma coisa que ultimamente tenho destacado sobre como que Paulo dependeu de amizades, né, para fazer seu apostolado. Então, não é que ele me converti agora, eu vou sozinho pelo mundo resolvendo as coisas, né? Primeiro a gente ouve falar Paulo e Barnabé. Então, Barnabé ajudou muito São Paulo porque as pessoas com desconfiança natural e de repente, quando Paulo está ali, Barnabé se aproxima e ajuda Paulo, né, chegando nas comunidades, falando de Paulo, ajudando Paulo a ser conhecido e as pessoas ter confiança nele. Os Atos dos Apóstolos agora coloca outra pessoa bem ao lado de São Paulo, é Timóteo. Aliás, duas das cartas de São Paulo vai ser para esse Timóteo, primeiro e segundo Timóteo, né? Então, um companheirismo necessário, né? Não dá para caminhar sozinho na vida em nenhuma circunstância, né? Normalmente as pessoas, entre aspas, amadurecidas, ou que acham que já tem alguns anos nas costas, acreditam que é possível caminhar sozinho, né? E padecem de erros, né? De erros, inclusive, grosseiros, né? É muito comum, por exemplo, nós padres, né? Ficamos mais velhos e não temos diretores espirituais. É muito triste isso, né? Então é preciso que a gente tenha pessoas que caminhem conosco, né? Então, sozinhos, normalmente nos tornamos ídolos de nós mesmos. Ou seja, a gente fica no centro da nossa vida e achamos que eu me resolvo, né? E a gente acha que maturidade é não depender de ninguém, o que é o contrário, né? Veja Cristo, até o momento da cruz, ele deixa muito claro isso. Né? Ele chega, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Então tem uma clareza que ele está ligado inteiramente ao Pai e ao Espírito Santo. Então esse companheirismo, primeiro de Barnabé, depois de Timóteo, né? Sob a ação do Espírito Santo. E aqui duas coisas podemos destacar, docilidade e obediência. Docilidade, ontem na meditação explicava isso, né? Que não tem nada a ver com o estado de doçura, né? Que às vezes as pessoas acham que ser dócil é aquela pessoa doce, né? Tão doce que até a gente não gosta muito, né? É como um café que a gente perdeu a medida, né? Então a gente fala, aquele que a gente arrepia assim, né? E, se possível a gente até afasta, né? Então, enfim, não é esse excesso. A docilidade é a capacidade de ouvir. Então, o que é ser dócil? Ouvir, simplesmente isso. É a pessoa que deixa que as coisas sejam interiorizadas. Então, isso que é ser dócil, né? Manter a firmeza e permanecer em Cristo enquanto a gente está ouvindo. E não se trata só de ouvir, mas é também viver as demoras de Deus, né? A gente tem muita dificuldade com isso, né? Nos afligimos, achamos que Deus está demorando demais, né? Viver as demoras de Deus, isso é ser dócil, né? E a obediência está no mesmo caminho. Abi audire, né? Vamos ouvir, né? Então, o Espírito Santo suscita em nós isso, a docilidade e, ao mesmo tempo, a obediência. É interessante que a leitura funciona assim. Lá estavam os discípulos, vamos pregar na Ásia, o Espírito Santo proíbe. Vamos agora na Bitínia, o Espírito Santo impede. Então ele fala assim, poxa, Espírito Santo, a gente está aqui com umas ideias boas, né? E o Senhor proibiu, o Senhor impediu, né? É interessante, porque de fato é isso, né? A gente tem que ter esse discernimento de nosso espírito, né? Será que o Senhor quer isso, né? E interessante que a resposta dos discípulos é uma obediência sem revolta. Eles não se revoltam, né? Já que o Espírito Santo está dificultando, né? A gente está querendo fazer o melhor e o Espírito Santo, não estou gostando disso.
Quer saber? Então, eu não vou nem fazer mais o que o Espírito Santo pede, né? Às vezes a gente tem essas atitudes, né? E aí, então, eles, depois de tudo isso, né, São Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio da Macedônia que lhe suplicava: venha Macedônia e ajuda-nos. Vejam os diversos modos como o Espírito Santo vai revelando. Revela-se através de pessoas, Paulo com Timóteo, com Barnabé e Timóteo, o Espírito Santo que vai dando sinais, olha, na hora de fazer isso, e o Espírito Santo até através de sonhos. Então, a gente tem que ter uma abertura muito clara sobre o que o Espírito nos fala, né? Que às vezes a gente fala assim, eu vou rezar. Aí, o Senhor falou comigo na oração, eu tive uma inspiração e entendi. Ou seja, a gente despreza 90% do que Deus está falando a nós, através de pessoas, através de fatos, e a gente diz, não, o Senhor vai falar comigo quando entrar na igreja. Aí sim, estou aqui, Senhor, pode falar. Ou quando eu fechar a porta do meu quarto e fazer uma oração, aí o Senhor falou comigo, né? E aí? E quando o Espírito fala de diversos modos? Quando o Senhor está falando a nós, né? Então, foi num sonho, né? E aí ele resolve os dois, vamos para a Macedônia, né? Vamos para a Macedônia. E é tão interessante que a frase formulada pelo macedônio no sonho era: vem e ajuda-nos. De fato, é obra de caridade instruir os ignorantes. É ajuda. Quando, olha, muita gente hoje está triste, sem sentido, sobretudo os mais novos, porque não tem quem ajude, inclusive com doutrina, com coisas de sabedoria, com cultura humana, Entende assim, quando a gente lê um bom livro, né, da nossa literatura, de uma boa literatura, a gente encontra chaves para ajudar as pessoas a entender coisas que elas não conseguem. Aí a gente chega e fala assim, olha isso daqui, né? Enfim, de repente isso, né? Eu sempre lembro aqui de Guimarães Rosa, né? Grandes Sertões Veredas, tem uma bela frase que ele diz assim, olha, a amizade é diferente das plantas, né? Primeiro cresce, depois cria raiz, né? Primeiro torna vistosa, depois vai criando raízes profundas, né? E de fato é isso, né? E se a gente vai compreendendo, a gente tem que cuidar diferentemente das plantas, né? Que primeiro a gente enterra a semente e depois fica esperando, né? Então, na amizade, primeiro se mostra e a gente tem que criar as raízes para crescer, né? O Evangelho vai nos apresentar princípios de amor. São João, capítulo 15, um breve trecho, né? A gente pode recordar isso que temos insistido, né? Aliás, São João tem uma grande catequese junto com Jesus e nas suas cartas sobre a caridade, sobre o amor. Então, mais uma vez, né, São João vai nos explicitar, né? E aqui recordemos aquilo que já citamos sobre Santo Agostinho. O que é ser amigo? Rejeitar as mesmas coisas e amar as mesmas coisas. Então, isso é um princípio muito importante da amizade, né? Depois, o outro princípio, né, isso é o próprio Santo Agostinho que diz, já não são duas almas, mas uma única alma em dois corpos, né? Santo Agostinho explica deste modo a amizade, né? Aliás, vamos acabar conhecendo mais Santo Agostinho, porque o nosso Papa é agostiniano, né? Papa Leão. Então, vejam, o princípio da amizade, né? Também somos convidados a entender o que chamamos desafio da fidelidade de amar e ser fiéis aos nossos amigos, né? Não abrir simplesmente para ter simpatias, né? Às vezes somos covardes em não defender os nossos amigos, né? E não sermos firmes em dizer, olha, não fale, né? E, enfim, há um bispo, Dom Arnaldo Ribeiro, né? Dom Arnaldo foi bispo auxiliar de Belo Horizonte e depois tornou-se arcebispo de Ribeirão Preto, né? E ele tinha uma coisa que era interessante, ele sabia de cor, naquele tempo, os aniversários de todos os padres de Belo Horizonte, né? E também de Ribeirão Preto. Então ele passava, às vezes, para visitar os padres, né?
e cumprimentá-los, né? Mas enfim, e contam que era assim, se alguém reclamasse de algum padre, do Arnaldo era firme, sabe? As pessoas saíam de lá até atordoadas, né? Mas ele terminava de conversar com aquela pessoa que foi reclamar do padre, e naquele tempo não tinha celular, né? Horas depois ou minutos depois eu estava na porta da casa do padre. Olha, vim conversar com você. Disseram isso, a gente tem que resolver, né? Isso é amizade, né? A gente defende com firmeza, mas também não deixamos de corrigir a quem amamos, né? Então, enfim, isso é sinal de amizade. E aí, então, o Evangelho vai dizer a importância do ódio ao mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Aqui, então, aprender a ser odiado com Cristo e por Cristo. Entende? Não dá para ser de Cristo e ser amado por todos, né? E é importante isso, estarmos preparados para não buscar simpatias, né? Simpatias. Em tempos de coisas instagramáveis, né? Em tempos, a gente está deixando de ser profeta. Até mesmo nós padres, né? Às vezes a gente quer ser simpático no altar, né? Quer ser simpático na relação com as pessoas e não buscar o bem das pessoas, né? O que interessa não é a simpatia, mas o bem das pessoas. E que é doloroso. E muita gente vai odiar, não vai concordar, vai atacar, vai falar mal. Mas não dá para ser simpático. Não podemos. Um pai ou uma mãe não são amigos dos seus filhos. São pais. Não podem ser simpáticos aos filhos. Eles têm que ser pai e mãe. Caso contrário, não vai alcançar o bem dos filhos, né? E hoje tem muito isso, as pessoas querem ser amigos, né? Eu não estou dizendo que não devam ser, mas não compreender a amizade como muita gente pensa na cabeça hoje, né? É tornar-se igual, né? Aliás, isso, né? Por que as pessoas emocionalmente estão mais imaturas? Porque nós, os adultos, estamos simplesmente nos nivelando a eles do jeito deles e não nos tornando maiores. Ou seja, absurdamente, a gente está cultivando coisas imaturas. Então, ao invés da gente lançar luzes e ajudar a pessoa a crescer, a gente está ficando do mesmo tamanho. E eles não crescem, não crescem. Então, buscar o bem, né? E por isso, preparar-se para ser odiado. Jesus vai dizer, ser do mundo. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Agora, atenção com essa relação com o mundo. Há uma relação que a gente tem que perceber que não pode ser do mundo, de fato. Caso contrário, nós nos tornamos mundanos, né? Isso é grave, né? E a gente assume uma lógica mundana que depois a gente perde a visão de transcendência. Nós podemos ser mundanos na igreja, quer dizer, a gente está em tudo da igreja, mas sem transcendência. É triste quando a gente está... Isso acontece não só aqui, mas em todos os lugares, né? Pessoas que estão na vida paroquial, que dizem que rezam até, e rezam com seriedade, mas não amadurecem, né? Não amadurecem. Aquilo que as pessoas dizem é beato, né? O que é o beato, ou a beata? É a pessoa chata. É a pessoa chata que ainda está na igreja, reza, não sei o quê, ajunta as mãos, ajoelha diante do Santíssimo, né? Até fala línguas diferentes, mas ninguém suporta a pessoa, né? Isso é o beato, né? Ou a beata, né? A pessoa insuportável, né? Recordo mais uma vez São José Maria Escrivá, né? Há pessoas que querem ser santas e é tão difícil que faz outros dois serem santos, né? Porque é para suportar, né? Quem que aguenta, né? E é isso, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente pode usar da paróquia como se fosse um espaço, ou da vida de fé, como se fosse um espaço para a gente não crescer, continuar sendo imaturo, continuar com as nossas chatices e perturbar os outros. Olha, é isso que às vezes faz. E chega em casa, perturba também os de casa, né? É lógico que muita gente nem quer pensar em ser católico, porque o exemplo de algumas pessoas em casa é tão odiável, né? É tão chato, né? Eu vou me meter nisso.
Às vezes as pessoas do mundo são mais humanas do que nós, né? Enfim, não ser do mundo, mas cuidado também para a gente não se afastar do mundo, né? Até porque não podemos esquecer que devemos fazer apostolado e devemos agir para salvar no mundo. Nós somos corredentores, ou seja, a gente ajuda as pessoas a se salvarem, né? Não cairmos em falta de esperança. Isso é uma outra coisa, né? A gente olha para o mundo está perdido. Ah, não vou colocar a criança nesse mundo. Ah, não, o mundo para quê? Não, isso é exasperação, né? A vocação cristã, que é um chamado pessoal do Senhor, leva cada um de nós a identificar-se com Ele. Mas não devemos esquecer que Ele veio à Terra para redimir o mundo inteiro, porque quer que os homens se salvem. Não há alma que não interesse a Cristo. Cada uma delas custou-lhes o preço do seu sangue. Amigos de Deus, amados e escolhidos e rejeitados por todos, eu vos escolhi. Jesus vai dizer isso no Evangelho. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi a partir do mundo. E o mundo vos odeia. E aqui é interessante que Jesus vai dizer assim: o servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que Jesus está querendo dizer? Olha, eu não sou maior que Jesus. Normalmente a gente está pensando nos milagres, no ensinamento dele. Mas ele está dizendo também da cruz. Então não se trata, eu não sou maior que Jesus nos ensinamentos, nunca seremos. Eu não sou maior que Jesus nos milagres, né? Talvez a gente faça algum milagre, não sei lá, né? Um dia a gente acerta num almoço lá e a comida ficou boa, milagre, né? Oh, que milagre, né? Mas, olha, quando se trata da cruz, todo mundo esquece. Estão me perseguindo, meu Deus, não aguento, quanto mais rezo, parece que a assombração me aparece. Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje. O servo não é maior que seu Senhor. Então prepara o lombo, ou seja, as costas, para receber cacetada. Porque você não é maior que Cristo. Então toda vez que a gente começar a reclamar que o mundo está difícil, você é maior que Jesus? Você acha que é? Não, então esquece. Então prepara. Não é só nas coisas, entre aspas, boas, né? Então preparar-se para isso, né? Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Então, sermos também, estarmos dispostos a assumir a cruz de Cristo, né? Aqui, para já ir concluindo, né? Mas a nossa relação com o mundo, insistir um pouco mais nisso. Muitos que clamam por transigência desejariam ceder na moral de Cristo, ou que não teriam dificuldade em desvirtuar o dogma. Não toleram, no entanto, que toquem no seu dinheiro, no seu conforto, no seu capricho, na sua honra, nas suas opiniões. Isso é ensinamento de São José Maria Escrivá. Ele diz assim, olha, tem gente que diz, não, a igreja é muito dura, né? Esse negócio está duro. Mas as mesmas pessoas que reclamam isso, não mexe na minha vida não, no meu dinheiro não, no meu conforto não, no meu lazer não. Aí são dogmáticos. Dogmáticos em aquilo que é para si, né? Quando se trata da verdade, não. A gente precisa mudar, a igreja precisa ventilar, pensar umas coisas diferentes, mas quando se trata de falar da própria vida, não me toques, né? Não me toques, né? Tento viver naquilo que consideram direitos pessoais, embora muitas vezes não sejam direitos, mas há arbítrio, confusão, coisas pouco claras. Então tem gente que assume um jeito transigente, entre aspas, livre quando se trata da liberdade, da verdade, mas quando se trata de si são intransigentes. Aqui não, endurece, né? Outros fazem o contrário, transformam sua vida numa cruzada perpétua, numa defesa constante da fé. Mas às vezes ficam tão obstinados que esquecem a caridade e a prudência. Então tem pessoas que na relação com o mundo falam assim, não, a verdade está aqui. E ficam tão duros com isto
e vou defender minha fé, é Cristo, não sei o que lá, diz São José Maria. Esquecem a caridade e a prudência. Deveriam reger esses bons desejos e assim se tornam, e ao final das contas se tornam fanáticos. Os mais jovens que estão aqui conhecem pessoas convertidas que fazem inferno na internet, pessoas próximas a nós, né? Ah, não, agora pronto, né? E ficam obstinados, né? Desenvolve o que a gente chama de a pessoa fica preocupada, pequei, não pequei, pequei, não pequei, e entra numa vida de escrúpulos. E a tal ponto que a pessoa entra, na verdade, num pecado grave, aliás, numa heresia, o pelagianismo, né? É quando a pessoa fica tão segura das coisas, ou precisa de ter toda a segurança, que quando isso está resolvido, ele se acha salvo. Aí é pelagianismo. Ele despreza Cristo, né? E despreza as pessoas para a sua salvação. Querem prestar à verdade um serviço, mas fica distorcido. Acabam fazendo mais mal do que bem, defendendo talvez sua opinião, seu amor próprio, sua mente fechada. Pessoas que fecham a cabeça, né? Tal como o fidalgo de La Mancha, Dom Quixote de La Mancha, vê gigantes onde só há moinhos de vento, né? Quem já leu Dom Quixote de La Mancha sabe que num dado momento ele ali com Sancho Panza, né? Ele vê grandes monstros, homens enormes, né? E o que ele faz? Pega a sua lança e vai correndo, e o Sancho Panza, o que você está fazendo? Na verdade são moinhos, né? Vai lá tentar derrubar aquilo achando que são monstros, né? E as pessoas que são intransigentes assim, elas acabam enxergando coisas onde não existe, né? Fica suspeitando, 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 né? Torna as pessoas, aí vem as coisas ruins, mal-humoradas, azedas, com zelo amargo. O zelo amargo é quando a gente quer a perfeição que atrapalha todo mundo, né? Mulher limpando casa sábado de manhã. É um negócio complicado, né? Você chega lá, tá passando vassoura e pano, né? Aí chega o filho, final de semana, que é o dia da família tá mais em casa, né? Aí chegam os do futebol, aí pronto. Só vê vassoura batendo na canela, não entra aqui, fica aí fora. Não, o que você está fazendo aqui, né? Então, é o zelo amargo, né? A casa é para ser limpa, mas é para caber gente lá dentro, né? Arquiteto tem esse problema, né? Tem arquiteto que coloca tudo milimetricamente no lugar, né? E depois ficam doentes, né? Isso tem que ser assim, etc, né? Enfim, Oscar Niemeyer é terrível, né? Ele, na Catedral de Brasília, ele projetou as gavetas lá para a sacristia, mas não tem como abrir, né? Você tem que ficar assim, cutucando com a unha para ver se a gaveta vem, né? Ele não pensa nas pessoas, não. Tem que ser uma linha bem bonita, se colocar um detalhe não fica bom, né? Aí um padre diz, eu vontade de chegar chutando aquilo, porque, pelo amor de Deus, né? Não é pra gente, aquilo lá é só estético, né? E é de fato, a gente pode cair no esteticismo, que é essa beleza assim, tão organizada que não cabe em pessoas. E a gente pode ser desse jeito, né? A gente está falando de arquitetura, mas tem gente que também fica tão assim, esticadinho, tão arrumadinho, com não sei o que lá, que não cabe pessoa, né? É tão arrumadinha que nenhum menino gosta, né? Então, pode cair nisso, né? Modos bruscos nunca encontra nada de bom, que vê tudo no escuro, que tem medo da liberdade, que não sabem sorrir, né? Aliás, isso, São Tomás de Aquino, outros, né? O nome famoso livro O Nome da Rosa, né? Alguém que já leu sabe disso, né? O problema ali pode rir ou não, né? Depois o Padre Antônio Vieira se mete numa discussão sobre a questão se chora ou não chora, se ri ou não ri, né? É porque muita gente acha que não é próprio da santidade o sorriso, a alegria, né? É ridículo, né? Daí vem o São Felipe Neri, que eu já contei para vocês, que proibiram, não faça milagres, né? E aí um belo dia o sujeito caiu
de um andaime e um padre estava do lado dele, e aí pronto, o sujeito caiu, mas não chegou no chão, né? Aí o padre falou assim, e aí o que você vai fazer? Olha, me proibiram de fazer milagre. Mas está pior, coloca o cara no chão, né? Pelo amor de Deus. Aí São Filipe colocou o sujeito no chão, né? Mas era um homem de profunda alegria, né? Em certa ocasião, um jornalista estava atrás, né, do famoso César Borgia, né? Esse homem foi cardeal, e a história dele é um pouco trágica. Ele era filho legítimo do Papa Alexandre VI, né? Que infelizmente se tornou ícone de pecado no sólio pontifício, né? E ele teve esse filho ilegítimo, e ele foi feito cardeal. Só que ele, ao mesmo tempo que ele era cardeal, ele se tornou o grande guerreiro da França, né? Um mercenário, para ser mais claro, né? E as pessoas têm muito interesse. Onde é que foi parar o corpo do famoso César Borgia, né? Enfim, alguém disse quando o cara chegou lá, né? Disseram que ele estava aqui. Ele estava. Eu abri o túmulo dele, queimei e joguei tudo no rio, né? Para dizer assim, para com esse negócio de ficar tendo curiosidade pelo mal, né? Aliás, isso é uma preguiça, né? Curiosidade pelas coisas más, né? Então, e é pouco prudente, né? Querer saber a malícia e a maldade. Finalmente, há pessoas que não atacam a fé, mas também não defendem. Entra numa espécie de ceticismo confortável e egoísta, que, sob o pretexto de respeitar a opinião alheia, refugia-se na indecisão e na responsabilidade. Sua atitude fica bem refletida naqueles versos que alguém escreveu por brincadeira, e se o escreveu a sério, deveria concluir que entendeu o Evangelho muito mal. Diz o texto: neste mundo inimigo não há ninguém em quem confiar. Cada um cuide de si, eu de migo, eu de tigo, tu de tigo, e tente se salvar. Literalmente há pessoas que podem agir assim, né? Como diz aqui, né? Neste mundo inimigo não há ninguém em quem confiar. Cada um cuide de si, eu de migo, tu de tigo, e todos tentem se salvar, cada um por si. Vamos pedir a Maria, hoje estamos celebrando Nossa Senhora Auxiliadora, né? Por que esse título ficou importante? Papa Pio VII, Napoleão, queria, um pouco antes de 1814, fazer-se rei. E ele queria receber a coroa do Papa, né? E o que ele fez? O Papa estava se negando, o Papa Pio VII. Ele se irritou, invadiu Roma e prendeu o Papa, traz o Papa aqui para a França, né, para Paris. E, aliás, ele fez uma coisa totalmente louca, né? Ele raptou o Papa, levou para Paris, e quando o Papa estava lá na frente, idoso, ele era muito idoso, o Papa Pio VII, ele foi, pegou a coroa e colocou em si. Ele fez isso só para humilhar o Papa Pio VII. Mas Napoleão acabou fazendo uma coisa inesperada, né? Ele colocou o Papa com mais de 80 anos dentro de uma carroça prisão, e mandou vir, saindo de Roma, passando pelos Alpes, para chegar até a cidade de Paris. O que aconteceu? As pessoas sabiam que o Papa estava dentro daquela carroça, né? E aí as pessoas começaram a ir para a beira da rua e começavam a gritar: viva o Papa, viva o Papa. A partir daquele momento, as pessoas começaram a ter muita estima pelo Papa. E o que nós chamamos de devoção ao Papa. Vamos amar o Papa, né? Por isso que quando as pessoas gritam hoje, viva o Papa, está lembrando desse fato que aconteceu com Pio VII. Olha, devoção ao Papa é a mesma devoção que eu e vocês temos que ter pelos amigos, pelos nossos pais, pelas pessoas que cuidam de nós. Então, a devoção é dizer assim: olha, gosto tanto de você, beija a mão, demonstra carinho, né? Bença a mãe, bença o pai, isso é devoção. Então, aqui começou mais claramente a devoção ao Papa. E ele voltará para Roma em aliás, isso, né? Pio VII deixou a renúncia escrita.
Ele disse assim: se Napoleão tentar contra a minha vida, ou mesmo que me quiser fazer prisioneiro por mais tempo aqui, a igreja não pode ser vítima de um tirano. Portanto, cardeais, peguem minha carta de renúncia e escolham outro papa. E os cardeais seguraram a carta em atenção à firmeza de Pio VII, né? E por fim, ele acaba sendo liberado com muito amor. As pessoas acolheram ele em Roma exatamente no dia 24 de maio de 1814, quando ele então entra em Roma. E ele vai dizer: Maria é nossa auxiliadora, porque nos momentos de tribulação ela vem ao nosso encontro. No momento que a igreja está passando por tribulações, perseguições, Maria não nos abandona. Então, por isso que ele instituiu a festa Maria Auxílio dos Cristãos, ou, usando o título, Auxiliadora dos Cristãos. Então, nos momentos de tribulação, recorra a Maria. E é por isso, né, que Nossa Senhora é chamada a mulher do Gênesis, né, do Apocalipse, uma mulher vestida de sol, tendo a luz debaixo dos pés, o demônio tentando atacar, e ela se mantém firme. Ela é a imagem da igreja que não cede ao mal. E depois, né, Maria é auxílio dos cristãos, basta lembrar lá das bodas de Caná. Então, ela faz um bem, e atenção, não é só o casal não, tá bem? É a igreja, porque quem estava lá? Jesus e seus discípulos, a igreja. E quando Maria realiza o primeiro milagre, os discípulos contemplam pela primeira vez Cristo realizando o milagre por causa de um pedido de sua mãe. Então vamos pedir a Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, auxiliadora, que ela possa interceder por nós. Nas nossas aflições, não tenhamos medo. Filhos e filhas amados, peçamos então que Nossa Senhora cuide de nós, não tenhamos medo. E vamos olhar para o mundo como Maria olha: aqui estão os meus filhos. Então vamos amar o mundo, sem sermos mundanos, mas saber que temos que amar o mundo com o coração de Jesus e Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.